Olá, bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, o 110º dia, 110 dias já juntos aqui, lendo a Bíblia, compartilhando a mensagem do Senhor. Desde já peço que você deixe o seu like, deixe o seu likezinho, importante para o canal. Comente depois esse vídeo também. Deixe o seu comentário aqui, comentário ao vivo e também no chat ao vivo e também depois são importantes para que o canal também cresça, tá bom? Bom dia para Rose, Manu. Hoje encerramos então o livro de 1 Reis, aí capítulos 21 e 22. Bom dia, Sandra. Bom dia, Maria Souza. Bom dia, Daniela, Elza, Esther, Ana Cristina. Bom dia. Esther colocou, 110 de 365. Ana Bruno, bom dia. Mônica Caetano, bom dia a todos. Obrigado por sua dedicação. Caminho com o Senhor há 2 anos já. Olha só. Que bênção, né? Que bênção. Espero que você tenha se aproximado mais do Senhor. Bom dia, Ivone. Aí, encerrando mais um livro, como a Rose colocou. Neuzedir, bom dia. Douglas, bom dia, graça e paz. Eu não sei se é gripe, tá? Eu tô com a garganta bem prejudicada e bastante tosse. Talvez seja um resfriado. Bom dia, Simone. Bom dia, Ivone. Está esfriando aqui no Rio também. Aqui nós estamos com, deixa eu ver, nesse momento, 9 graus. Estamos bem, graças a Deus. Tirando a tosse, vou ter que parar alguns momentos aqui. Tirando a tosse, que tá bem forte, mas o resto tá bem, tudo bem. Bom dia, Rose. São Paulo, Rose. Tá dizendo que tá frio. Soraya, bom dia. Bom dia, Sandra Dias. Vamos lá pro texto? Vamos pro texto de hoje. Texto na tela aí. Amanhã começamos, então, o segundo livro dos reis, né? Hoje são 2 capítulos. Capítulo 21. Acabe e a vinha de Nabote. Depois disto, aconteceu o seguinte. Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra, melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o Jezreelita, lhe havia falado quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou, se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração, e eu lhe darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele.
E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem, para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Elias ameaça Acabe e Jezabel. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor: você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: assim diz o Senhor: no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Capítulo 22. As profecias dos falsos profetas. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa, e nós ficamos quietos e não a tiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor.
Então, o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou: Devo ir e lutar contra Ramote e Gileade, ou devo me conter? Eles responderam: Vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: O rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes você dará chifradas nos sírios, até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim dizendo: Suba a Ramote Gileade, você triunfará. O Senhor a entregará nas mãos do rei. A profecia de Micaías. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Micaías respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devemos nos conter? Ele respondeu: Vá, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes não têm dono, que cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O Senhor perguntou: Como? Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. E o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: Por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: Eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: Prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga: Assim diz o rei: Metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: Se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: Que todos os povos ouçam isso. A morte de Acabe.
O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: Aquele certamente é o rei de Israel. E se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: Dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, mas à tarde ele morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: Cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. Quanto aos demais atos de Acabe, a tudo o que fez ao palácio de marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado e a morte de Josafá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. Neles o povo ainda oferecia sacrifícios e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos demais atos de Josafá, ao poder que mostrou e como guerreou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Nessa época, não havia rei em Edom, porém, somente um governador. Josafá fez grandes navios para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Deixem que os meus servos naveguem com os seus. Porém Josafá não quis. Josafá morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias de Israel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Ele serviu a Baal e o adorou, como o seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor, Deus de Israel, a ira. Deixa eu ver quem chegou aqui depois. Antes de nós irmos para
os comentários de hoje. E aí a gente encerra o livro de 1 Reis. Daniela. Tomando algo quente? Pois é, né? Marinês, bom dia. Orion, bom dia. Chegou o frio, né, Marinês? Vanusa, bom dia. Neuzedir, carioca. Carioca não suporta essa temperatura. Mércia, bom dia. Hermínia, bom dia. Ana Paula, bom dia. Diego, bom dia. Deus abençoe. Vamos lá? Não esqueça de deixar o seu like, tá? Vamos para o comentário de hoje. Um minutinho. Bora lá. Capítulo 21. Olha só que interessante, né? Tamanho da iniquidade de Acabe e Jezabel. O texto vai dizer que depois de tudo que aconteceu, né, de todos os recados de condenação a Acabe, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Então, o que está acontecendo aqui acontece um tempo depois de tudo que nós vimos nos capítulos anteriores. Né? Vai falar da cidade de Jezreel, não é Samaria. Né? Nós já vimos Jezreel ficava... era uma cidade fortificada por Acabe. Tá? Nabote, esse jezreelita, tinha uma pequena vinha localizada no terreno de sua família. Era uma herança, né? E ficava muito próximo do Palácio Real de Jezreel, ao lado do Palácio Real. Tá? E Acabe vai dizer a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Olha só que interessante. Acabe, pelo que o texto está mostrando, não estava num período de guerra. Né? Se estivesse em guerra, não estaria preocupado com uma vinha que tinha do lado do seu palácio. Esse palácio em Jezreel era uma residência de verão. Né? O calor era muito intenso, então eles procuravam em lugares mais arejados, lugares mais com temperaturas mais amenas, né? Para também ter uma vida mais amena diante daquele calor. E, por um acaso, ao lado, né? E lembrando, né? Ele recentemente tinha derrotado os sírios, então estava vivendo um período relativamente de paz. No primeiro momento, nenhum problema, né? Acabe se mostra generoso: olha, te darei uma vinha melhor até, se for o caso, ou te pagarei em dinheiro, né? Visto que seria uma comodidade ter uma vinha ao lado do palácio, né? Só que não contava com a resposta de Nabote, que disse: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Olha só, que interessante. Havia uma lei mosaica, né, que proibia esse tipo de negociação. Nabote era um homem, provavelmente, de razoáveis riquezas financeiras, né?
até para que um homem tivesse uma vinha, herdasse uma vinha ou tivesse uma vinha, ele certamente era um produtor de vinho. E por ser um produtor de vinho, produzia algo que relativamente tinha valor agregado, né? Então, consequentemente, era um homem que tinha posses, né? O que Nabote poderia fazer era alienar, né, esse terreno, mas no ano do jubileu, esse terreno seria redimido. Então não poderia ser simplesmente vendido. Era uma herança, passava de pai para filho. E com a resposta de Nabote, Acabe volta para casa aborrecido, indignado com Nabote o jezreelita, que lhe havia falado quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. Se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Acabe mostra o tamanho da sua imaturidade aqui, né? O quanto o rei de Israel era um rei imaturo. Era um rei infantil. Era um rei, né, que estava desgostoso porque não conseguiu aquilo que ele desejava. Tipo, não vou comer. Já viu criança fazendo birra para não comer? Né? Mas criança é criança, né? Não tem uma visão de mundo. Né? E mesmo assim, para criança já fica algo, né? Se for uma criança bem educada, já é fácil de convencer. Agora, imagine um homem adulto, rei ainda, né? Rei. E aí, Jezabel aparece em cena. Jezabel, a esposa, foi falar com ele, perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Não tinha motivo para estar aborrecido, né? Tinha vencido os sírios, tá? Certamente alguém aborrecido, com um mau humor, com o rosto voltado para a parede, certamente, né? Seus bracinhos cruzados, com o rosto voltado para a parede, ou ainda deitado na cama quando ela chega, né? E aí, Acabe responde: é porque falei com Nabote, jezreelita, ele disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse: não lhe darei a minha vinha. Tá? Então, um verdadeiro registro de infantilidade, né, de alguém que queria ter todas as coisas e não estava, né, digamos assim, contente com o que tinha, e pelo contrário, sabendo que isso se era herança, ele como rei era sabedor de que Nabote estava corretíssimo diante do Senhor. Mas era um homem que não temia Deus, né? Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. E aí começa, então, mais uma vez, né, uma onda mais uma ação pecaminosa de Jezabel. Primeiro lembrando que ele era rei, dizendo: olha, você pode tudo, né? Você como rei tem poder ilimitado, né? Por que não se apossou da vinha? Aí, dizendo o seguinte: olha, você não usou a sua autoridade de rei, né? Você não governa, não está governando Israel, fica tranquilo, come, alegre o seu coração, eu lhe darei a vinha. Então, é interessante que quando Jezabel diz isso, ela certamente, e Acabe conhecia sua esposa, certamente saberia que ela
não usaria métodos convencionais e morais, né, para adquirir esta vinha. Ela poderia sugerir a Nabote, o próprio rei poderia sugerir a Nabote um arrendamento, né? Mas não, ele queria para ele, queria comprar. E aí entra o maldoso plano, o perverso plano de Jezabel, né? Jezabel ordena a morte de Nabote. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o sinete dele e enviou aos anciãos e nobres que moravam com Nabote na cidade dele. Olha só o que vai acontecer aqui. Usando de uma artimanha, né, ela envia cartas com o selo do rei, como se as cartas tivessem sido escritas ou ordenadas pelo próprio rei Acabe, tá? E ela fez então os nobres e anciãos de Israel acusar falsamente a Nabote. E o resultado, né, não seria outro senão a morte de Nabote. Então, naturalmente, ela poderia escrever essas cartas em seu próprio nome. E o resultado também seria alcançado. Mas, como a corrupção tomava conta desse reino, né, ela fazia com que os anciãos de Jezreel acreditassem que era uma solicitação do rei. E solicitação do rei era quase que era uma lei, era uma ordem. Então ninguém se atreveria, ainda mais sabendo da perversidade do rei, ninguém se atreveria a negar um pedido do rei. E nas cartas ela escreve o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente deles 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra o Deus e contra o rei. Depois, levem-no para fora e apedrejem para que morra. Verso 9 e 10, primeiramente, ela conclama um jejum. Olha só. Nabote, de forma sarcástica, foi exaltado, porque ela disse, né? Conclamam jejum, então jejum era um artifício cerimonial decretado em tempos de emergência nacional. Então, por exemplo, jejuns eram conclamados quando havia alguma ameaça, alguma necessidade nacional. E aí, o jejum alegado, de certa forma, parecia ser um jejum vindo da parte do Senhor, né? Talvez Nabote, como um homem temente a Deus, muito se alegrou, né? E os demais homens ali, tirando os anciãos, também podem ter se alegrado. Um jejum dessa característica era algo que costumeiramente era feito num período de 3 a 7 dias. Né? Um jejum de 7 dias era o normal. Era comum nos sepultamentos, por exemplo, em lamentação de mortos, um jejum de 7 dias. Então, o jejum era com frequência associado ao quê? Morte, lamentação, pecado, arrependimento. Então, Jezabel conclama um jejum. O texto não vai dizer se esse jejum conclamado foi nacional, acredita-se que não, que foi apenas em Jezreel, mas eles acreditavam, talvez a população de Jezreel acreditava que esta era uma convocação do rei a nível nacional, né? A nível nacional. Então,
como eu disse anteriormente, convoca o jejum e coloca ele numa posição de honra, né? Uma honra, aparentemente uma honra, mas depois vai virar uma falsa acusação, né? Tanto que o texto vai dizer, coloquem 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo, você blasfemou contra Deus e contra o rei. Olha que interessante. Uma testemunha não era suficiente, tá? Ninguém poderia ser acusado com o testemunho de apenas uma pessoa. Mas de 2 pessoas já era o suficiente de acordo com a antiga lei, de acordo com Deuteronômio e Números, né? E aí, por quê? Lembra, nós já falamos sobre isso, né? Não era difícil aqui encontrar, num povo tão corrompido, encontrar 2 testemunhas que dessem um falso testemunho. E é o que acontece. E aí, uma blasfêmia contra o Senhor. E olha que coisa né, diabólica. Acabe não era temente ao Senhor. E ele diz que Nabote tinha blasfemado contra o Senhor. O que é blasfêmia? Tá? Naquela época, blasfêmia era falar, de certa forma, contra Deus, né? De um modo perverso, de um modo iníquo. Né? A idolatria era uma blasfêmia, mas só que, poxa, o próprio Acabe e a Jezabel eram verdadeiros idólatras e proclamadores da idolatria. E a blasfêmia, ela era punida com o apedrejamento. Tá? Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que havia mandado. Tá? Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram na frente dele e testemunharam contra ele, né, contra Nabote, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e levaram para fora da cidade e o apedrejaram e ele morreu. Verso 11 até o verso de número 13, nós temos aí então um sumário do que acontece, né? Primeiramente no verso 11, né? Um sumário da carta, da pseudo-carta enviada por Acabe, na verdade era uma carta enviada por Jezabel, tá? E uma ordem estúpida, obedecida de forma estúpida pelos anciãos e pelos nobres, né? Os homens daquela cidade, anciãos e nobres que moravam ali juntamente na mesma cidade, no mesmo vilarejo que Nabote. Então eles anunciam o dia de jejum, né? Colocam o Nabote num lugar de destaque, e aí aparecem 2 homens que testemunham falsamente contra Nabote, dizendo o seguinte, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E aí o seguinte, né? 2 homens de testemunha, o suficiente para que os líderes já agissem rapidamente, sem tempo de Nabote se defender ou de alguém falar a favor de Nabote, alguma coisa nesse sentido, né? Levam para fora da cidade, lembrando que todo apedrejamento era feito fora da cidade, para evitar que um cadáver contaminasse a cidade e a cidade se tornasse impura cerimonialmente. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe,
levante-se e tome posse da vinha que Nabote jezreelita não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Então, versos 14 e 15, nós estamos aqui vendo o plano diabólico de Jezabel alcançando temporariamente o seu objetivo e o seu sucesso. Ou seja, tudo aquilo que ela havia maquinado tinha dado certo. Seu plano diabólico foi consumado, né? E aí a notícia dada para Acabe, que agora, né, o rei mimado poderia ter aquilo que ele tanto desejava, né? E aí, primeira coisa interessante, né? Não foi Acabe que planejou a morte de Nabote, foi Jezabel, tá? Mas claro que diante de uma diante de um plano já executado, Acabe se aproveitou, né? Se aproveitou da morte de Nabote e se levantou então para tomar posse daquela vinha. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela, tá? Flávio Josefo, historiador hebreu, vai dizer que quando Acabe ouviu, ele se alegrou. Né? Alegrou. Ou seja, não é de se duvidar, né, esse relato de Flávio Josefo, até porque era justamente o que ele queria. Mas a Septuaginta, ela coloca um comentário um pouco diferente. Ela diz que Acabe, quando ouviu a notícia, rasgou as suas vestes e se entristeceu. Tá? Isso é Septuaginta. O texto massorético, ele não fala nada a respeito disso, tá? Mas o entendimento que se teria no texto massorético é que Acabe tenha ficado, antes de se levantar, tenha ficado chocado com a notícia. Até Acabe tenha ficado, né, de acordo com o texto massorético. Olhando para o que a Septuaginta diz e olhando para a menção do texto massorético, é possível que até mesmo Acabe tenha se espantado com a ação de Jezabel. Tá? Elias ameaça Acabe e Jezabel, então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se e vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Então, independente de Acabe ter ficado chocado, rasgado suas vestes ou se alegrado, que era a opinião de Flávio Josefo, Acabe se aproveitou. Rasgou as vestes, ficou entristecido, pode ser, mas se aproveitou do plano diabólico de Jezabel, né? E então, de certa forma, se aproveita para tomar posse. E aí o texto vai dizer que a palavra veio a Elias, né, revelando que ele estava tomando posse de uma vinha que não lhe pertencia. E a palavra diz o seguinte: fale com ele dizendo, assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou herança. Fale também o seguinte:
Assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o sangue, lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Tá? Então, no versículo 19, nós temos o Senhor falando com Elias. Tá? Uma mensagem direta, brutal, né? Lei moral da colheita segundo a semeadura, ou seja, aquilo que Acabe plantou, ele colheria, e mais, né? Lei de talião, olho por olho, dente por dente. Agora, é interessante que os cães, entretanto, não lamberam o sangue no mesmo local, tá? No mesmo lugar. Era uma expressão, né, no sentido de dizer que a cena seria semelhante, tá? Porque alguém poderia dizer, mas olha só a contradição da Bíblia, né? Ele não foi no mesmo lugar, né, que morreu, que Nabote morreu e Acabe morreu. Não, claro que não foi. Mas a circunstância pós-morte, né, a cena pós-morte era semelhante. E esta era a profecia, né? Quando Acabe vê Elias, diz o seguinte: então, meu inimigo, você me achou. Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. A profecia de Elias tinha duas partes. A primeira parte é essa, do verso 20 ao 22, que é uma profecia contra Acabe. Primeiro, né? Dizendo que Acabe tinha se vendido. Ou seja, por causa de uma vinha, por causa de um terreno, ele mostrou o quão iníquo ele era. E o que é interessante é que Elias não recusa o título que Acabe acaba empregando a ele. Olha, meu inimigo. Elias poderia ter dito, não sou teu inimigo, sou apenas o enviado do Senhor. Não, Elias realmente, né? Achei sim. Elias estava posicionado totalmente contra a maldade e a perversidade desse rei. Isto é um grande exemplo de que quando os homens e mulheres de Deus são governados por homens ímpios, a voz profética também se levantava contra o rei, no sentido de mostrar e apontar a iniquidade. Outra expressão aqui, né, vai dizer que é como ele fez tão mal aos olhos do Senhor, é como se ele tivesse vendido a própria alma. Ou seja, sabia que aquilo que ele estava fazendo era mal aos olhos do Senhor, mas mesmo assim se aproveitou, né, para ter aquilo que traria para ele um prazer momentâneo. E aí a sentença qual é? A sentença é terrível. Olha, exterminarei, né, arrancarei a sua posteridade, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino. Ou seja, né, o recado de Elias para Acabe é: tua casa não permanecerá. Tua casa será extinta. Teu nome não será continuado.
E disse mais, né? Isso aqui certamente era algo que estava muito vívido nas crônicas dos reis, e Acabe sabia muito bem o que tinha acontecido com Jeroboão e com Baasa. Tanto que ele estava no reino. Né? No sentido de que, olha, realmente, né? Aconteceu com Jeroboão, aconteceu com Baasa, vai acontecer comigo. E aí a segunda parte da profecia de Elias é a seguinte: também de Jezabel o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Versículo 23. Ó. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. Se alguém morrer no campo, as aves do céu comerão. De novo, né? Aquela expressão que era o terror dos reis de ter uma morte desonrosa, de não ser sepultado honrosamente, de não ter honras, né? Honras de realeza na sua sepultura, no seu sepultamento, de não ter ali pessoas que, né, de certa forma, por algum motivo ou outro, fizessem que seu nome continuasse. Então, uma morte como essa, que estava sendo profetizada, e já havia sido profetizada tanto para Jeroboão quanto Baasa. Olha, se alguém da sua casa morrer na cidade, os cães comerão. Se morrer no campo, as aves do céu comerão. Tá? E o texto vai dizer que nunca houve ninguém igual a Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ou seja, era um rei omisso, dominado por uma mulher diabólica, e que fez tudo quanto perversidade foi possível, tanto civil quanto religiosa. Né? É o que o texto vai dizer agora. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Então, um coração inclinado para a idolatria, né? Um coração idólatra, um coração que não podemos esquecer que os amorreus estavam entre aquelas 7 nações que deveriam ser expulsas da terra prometida, tá? Mas aqui nesse momento, usando amorreus, não significa que eram só os amorreus, mas todos os pagãos, né? Porque ainda continuavam outros povos pequenos dentro do território e outros que iam crescendo. E aí o texto nos traz um relato surpreendente, que quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Ou seja, Acabe demonstrou sinais de arrependimento. Rasgar as vestes era sinal de arrependimento. Né? Jejuar era sinal de arrependimento. Tá? E aí que entra a Septuaginta novamente. A Septuaginta narra esse arrependimento muito semelhante com a morte de Nabote. Tá? E aí veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. O que Acabe conseguiu com este jejum e com este possível arrependimento foi apenas de postergar a sentença, mas a sentença já estava dada.
a casa de Acabe não subsistiria, não permaneceria, né? Maria está dizendo, Deus ainda lhe conceda graça, né? Ou seja, Deus é misericordioso, né? Olha como Deus é misericordioso, olha como Deus é benevolente. Um homem mau, né? Caído, corrompido, como era Acabe, recebe ainda o favor de Deus, alcança ainda o favor de Deus, né? E aí entra o capítulo de número 22, o último capítulo do livro de 1 Reis, que vai nos mostrar a última batalha de Acabe. É um texto paralelo a 2 Crônicas, capítulo 18. Né? Quando eu digo paralelo, os livros das crônicas citarão, ou seja, nós veremos isso novamente lá em Crônicas, tá? Então, é interessante que a vida de Acabe era caracterizada pela violência, pela corrupção, pela desgraça, né? E ele morreria desta forma, ou seja, né? Mostrando justamente tudo aquilo que era a tônica da sua vida. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel, né? O texto vai nos dar aí um relato interessante, porque não houve entre Síria e Israel, que eram inimigos mortais na época de Acabe, principalmente, né, depois do pacto de Asa com o rei Ben-Hadad, né, com o rei da Síria. E agora nós estamos vendo uma nova era de batalhas, né? Porém, no 3º ano de Josafá, rei de Judá, né, agora tem um outro rei que era Josafá, né? Não era mais Asa, tá? Josafá, filho de Asa, tá? Voltando um pouquinho aqui, só para que vocês compreendam. Aí, Asa, Josafá. O reinado de Acabe pega, sim, um pouquinho do reinado de Asa, né? E depois de Josafá. Mesmo período ali, praticamente, tá? Agora nós vamos ver o envolvimento do Reino do Sul com esta, né, nesta batalha. O texto vai dizer que, porém, no 3º ano, ou seja, 3º ano do reinado de Josafá, volta-se a violência, né? Josafá, rei de Judá, visita o rei de Israel e juntos eles planejam uma nova guerra, tá? O rei de Judá nos parece aqui que era um vassalo de Acabe, né? Ou seja, perdão, a guerra está nas mãos de Acabe e não de Josafá. Acabe força Josafá até mesmo vestir uma armadura, embora Josafá fosse temente a Deus, religiosamente, politicamente, nos parece que ele se submetia a Acabe. Este perguntou aos seus servos: vocês não sabem que Ramote Gileade é nossa e nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então, versículo de número 3 aí, nós estamos vendo Acabe infeliz com promessas não cumpridas por Ben-Hadad. Lembram que quando Ben-Hadad ele é poupado, né? Quando ele é poupado, ele promete, Ben-Hadad promete devolver todas as cidades. E parece que Ramote Gileade foi uma cidade que não foi devolvida. E é isso que o texto vai nos mostrar aqui. Então perguntou a Josafá:
Você vai comigo à batalha contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu: sou como você é, meu povo é como o seu povo, e os meus carros são como os meus cavalos são como os seus cavalos. Então, o versículo 4 mostrando justamente aquilo que nós enfatizamos antes. Josafá, né, demonstrou absoluta sujeição a Acabe ao proferir que Reino do Norte e Reino do Sul eram um reino só. Não eram. Eles estavam divididos. O texto mais à frente, lá em 2 Crônicas, vai mostrar que Acabe e Josafá fizeram alianças matrimoniais. Né? Por exemplo, se pegar aqui, 2 Crônicas, ou 2 Reis, 8:18. 2 Reis 8:18 vai dizer assim. Onde é que está aqui? Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Então, olha só. Josafá foi genro de Acabe. Né? Então, havia aí uma aliança matrimonial que fazia com que Josafá, de certa forma, se tornasse aliado de Acabe. Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. O texto mostra que Josafá era um homem temente a Deus. Tá? Josafá está mostrando que, olha, antes de decidirmos se vamos para Ramote e Gileade, vamos consultar o Senhor para ver se é isso que devemos fazer. E se nós formos, quem vai vencer? Então o rei de Israel, Acabe, né, reuniu cerca de 400 homens e lhe perguntou: devo ir lutar contra Ramote e Gileade ou devo me conter? Eles responderam: vá, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, é interessante que Josafá sentiu no coração que havia algo errado na consulta e procura agora um profeta do Senhor. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Tá? Olha que interessante. É interessante isso porque alguns estudiosos vão dizer que esses 400 profetas eram os profetas de Azerá. Lembram que na Batalha do Monte Carmelo, o texto vai nos citar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá? Azerá era a deusa da fertilidade. Mas o texto nos revela que no Vale de Quizon, no Ribeiro de Quizon, né, apenas os profetas de Baal são mortos. Os 450 profetas de Baal são mortos. O texto não nos fala o destino dos 400 profetas de Azerá. Então, alguns acreditam aqui que esses profetas eram os profetas de Azerá. Tá? Há uma dúvida se Josafá aceitaria isso. Né? E talvez, né, isso traga mais, digamos assim, evidência para o pedido de Josafá para um profeta do Senhor. Dizer, poxa, né, vamos consultar aí profetas de uma deusa, né? Não tem nenhum profeta do Senhor. O rei disse a Josafá: há ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza, claro, né? Nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho
de Enlá. Josafá disse: o rei não deveria falar assim. Né? Mesmo sendo genro de Acabe, Josafá era dotado de um discernimento maior que o de Acabe, e parece que os 400 profetas, né, de Israel eram falsos. E ele decide perguntar para Acabe se havia aí um outro profeta. Tá? Micaías tinha uma semelhança com Elias, né, no sentido da sua profecia, e lembram de Juízes, né? Perdão. Lembro do ciclo vicioso que havia no período dos Juízes. Então, os profetas eram levantados em períodos de crise nacional, de degradação espiritual, e não necessariamente um profeta apenas. Nós temos agora Micaías, e o rei enxergava Micaías como um adversário. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: traga-me depressa Micaías, filho de Enlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um em seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante dele. Era natural que os reis, de certa forma, trouxessem os seus tronos, né? Ou talvez ali um segundo trono para estar naquela eira, estar ali naquele lugar, que era um lugar provavelmente para decisões e atos solenes dos reis, tá? Assim como esta foi uma ocasião solene. Ambos estavam num trono improvisado na entrada da cidade, tá? Na entrada da cidade, nos portões da cidade, aguardando a chegada de Micaías. E enquanto Micaías não chegava, o texto está dizendo que tem 400 profetas ali profetizando e falando, né, falsamente. Tá? Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: olha só, né? Zedequias era outro apóstata, né? Assim diz o Senhor: com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos. Então, não confundir esse Zedequias com o rei Zedequias, que é o último rei de Judá. Esse Zedequias aqui era um profeta apóstata, né? Que também estava tentando iludir o rei ou tentando profetizar alguma coisa que, né, agradasse o rei, uma ilusão, né? E o texto vai dizer o seguinte: todos os profetas profetizaram assim, dizendo: suba a Ramote Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então todos eles falsos, mentirosos, né? Tentando agradar o rei, tentando mostrar, tentando conquistar o rei, profecias que não se cumpririam. E aí é algo, né, que a gente precisa muito nos dias de hoje. Eu tenho falado aqui para os irmãos de discernimento de espírito. E o texto neotestamentário, ele nos dá o direito de julgar as profecias, né? Julgar as profecias e reter o que é bom. Tá? A profecia, ela tem uma tríplice função: consolar, exortar e edificar. Tá? E aí vem... o Zedequias era o profeta do Pix. Se existisse Pix naquela época, esses 400 eram os profetas do Pix, né? E aí vem a profecia de Micaías, que é paralelo a 2 Crônicas 18. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Né? Ou seja, quem foi buscar Micaías estava dizendo: olha, os 400 profetas estão todos profetizando a mesma coisa. Né? Todo mundo entrando em consenso.
Tipo, uma forma de tentar convencer Micaías que ele precisava profetizar a mesma coisa, né? Na esperança de que Micaías seguisse a linha dos 400 profetas e confirmasse a vitória de Acabe. Micaías responde: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Tá? Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Então, algumas traduções, vive o Senhor, né? Ou seja, Yahvé é um Deus vivo, Yahvé é um Deus verdadeiro, Yahvé é um Deus, né, todo-poderoso. E o texto aqui vai mostrar que Micaías não seria guiado pela emoção e nem seria massa de manobra juntamente com os 400 profetas. Ele diz: o que o Senhor me falar, eu vou falar. Quando chegou ele à presença do rei, este perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para batalhar ou devemos nos conter? Tá? E aí, Micaías, ironicamente, vai dizer: vá, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. O versículo de número 15, ele é de uma preciosidade, por quê? Porque Acabe queria ouvir que Israel obteria uma grande vitória, tá? E aí Israel e Judá prosperariam em seus planos. Mas Micaías agiu de forma irônica e Acabe percebeu a zombaria no tom de voz e fez ele jurar que ele diria somente a verdade. Então o rei disse: quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Acabe percebeu, né, o quanto Micaías estava sendo sarcástico. Então Micaías, tu quer ouvir a voz do Senhor? Então vamos lá. Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. A profecia de Micaías não é agradável aos ouvidos do rei, ou seja, era uma profecia de derrota. Então o rei disse a Josafá: eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Claro, um rei mau, né? Um rei desviado, um rei que totalmente idólatra, esperaria o quê? Né? Mas um rei apóstata não espera a verdade não interessa. O que Acabe queria ouvir era uma palavra boa. Né? Por isso que hoje nós temos um grave problema, né, de pessoas que talvez estão sendo enganadas, querendo ouvir aquilo que os corações desejam. E isso é uma espécie de apostasia. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. E vamos lá. Só existe 400 profetas de Azerá porque existe um Acabe. Só existe profeta do Pix porque está cheio de crente ou falso crente ganancioso, querendo, né, ouvir uma palavra de afirmação ou uma pseudo-palavra de alguém que teoricamente fala em nome de Deus e não fala em nome de Deus, para confirmar os seus desejos carnais. O que as pessoas querem hoje é isso. Né? É acomodar o desejo carnal e ter alguém que valide esse desejo carnal. Micaías prosseguiu: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. A visão de Micaías é fantástica.
É a mesma visão que Isaías, Ezequiel e João terão. Vi o Senhor assentado no trono. Ou seja, o que Micaías está dizendo a Acabe é o seguinte: quem reina, Acabe, é o Senhor. Quem reina, quem está sentado no trono é Yahvé. Ou seja, não é você que deve governar. Tá? É Yahvé. Então, a visão do trono mostra justamente que, mesmo o rei sendo um rei ímpio, ainda o Senhor estava no controle e que a palavra que Micaías estava entregando era verdadeira, tá? Vinha da parte do Senhor. Então o Senhor perguntou, olha só, quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa e o outro dizia outra. Vamos lá. Esta é uma... Esta palavra de Micaías aqui é uma... como é que eu vou dizer? É um antropomorfismo, tá? E trazendo também agora uma visão simbólica, dizendo que Deus estaria se aconselhando e perguntando quem é que vai enganar Acabe, né? É claro que era um cenário como se fosse uma parábola para que Acabe entendesse a respeito do seu juízo. E ele continua dizendo: então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou como. Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então, metaforicamente, esse conselho para que se decidisse quem enganaria Acabe era para que o profeta Micaías mostrasse para Acabe o seguinte: esses teus 400 profetas que estão profetizando e falando aquilo que tu deseja ouvir, né, estão apenas te enganando. São dominados por espíritos mentirosos. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo? Vá e faça assim. E agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então, depois de Acabe dizer para Josafá que era natural as profecias de Micaías, a ponto dele não profetizar nada bom para Acabe, Micaías está dizendo o seguinte: olha, né, o Senhor decidiu. E hoje tu tens aí 400 profetas que falam, né, aquilo que tu deseja ouvir, mas são dominados por um espírito mentiroso. Tá? Então Zedequias, aquele que também profetizou de forma equivocada, né, pegando um chifre, dizendo que Israel chifraria a Síria até a Síria ser destruída, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías está dizendo que ele era cheio do Espírito e que ele havia profetizado pelo Espírito. Olha que coisa maluca, né? Esses profetas, né? Esses falsos profetas. Zedequias era um falso profeta, né? Dominado por um espírito mentiroso. E ainda tem a coragem de dizer: olha, se o Espírito do Senhor saiu em mim, por onde que ele passou para inventar essa mentira para chegar até você? Então, era o falso profeta acusando o profeta do Senhor de ser falso profeta. Olha que coisa maluca, né? Então, ele, né, falso profeta, acusando o profeta do Senhor de ser falso profeta. Micaías respondeu: eis que você verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto tentando se esconder. Micaías está dizendo o seguinte: olha, tu vai ver a respeito disso quando tu estiver fugindo
quando os sírios começarem a perseguirem os israelitas. Então o rei disse: prenda Micaías e leve-o de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga: assim diz o rei, metam este homem na cadeia e ponham a pão e água até que eu volte em paz. Né? Aí temos uma cena fantástica dentro de tudo isso que está acontecendo. Óbvio que Acabe, não satisfeito com a profecia que estava acontecendo, como um rei ímpio que era, mandou prender Micaías. E diz: olha, tu vai ser solto, eu só vou voltar a tocar no assunto contigo, né, te julgar, né, ou, né, olhar a tua causa, somente quando eu voltar em paz da guerra. E aí Micaías dá o golpe de misericórdia na profecia, né? Se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. Né? Ou seja, Micaías está quase dizendo o seguinte: ó, se tu voltar em paz, pode me matar, porque eu sou um falso profeta. Né? Não falei no nome do Senhor. Tá? E aí, acrescentou que todos os povos ouçam isso. Né? Ou seja, era Micaías, a palavra de Micaías contra a palavra do rei, dizendo, o rei afirmando que voltaria em paz, acreditando na profecia dos 400 profetas, e Micaías dizendo: não, tu não vai voltar. Eu vejo um povo disperso, mas se tu voltar, pode me sentenciar, porque eu não falei no nome do Senhor. E aí nós vamos ver então a morte de Acabe, né? É um texto paralelo de 2 Crônicas, capítulo 18, tá? E o texto diz: o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram então atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Olha que coisa interessante que está acontecendo aqui. Josafá teve que provavelmente usar trajes reais, né? E Acabe se disfarça, tá? Na verdade, aqui temos uma artimanha de Acabe, no seguinte sentido: se um homem matasse um rei, né, era aquele que teria maior honraria, maior glória. Então, Acabe sabia que a batalha seria intensa. E o que ele faz? Ele se disfarça como um soldado qualquer e deixa, né, Josafá vestido como rei. Ou seja, colocou um alvo nas costas de Josafá, né? Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Então, havia uma ordem de matar o rei. Né? Os 32 capitães, né, tinham uma ordem de matar o rei. O texto não vai dizer, né, se Acabe sabia, mas talvez ele imaginava, porque ao ir à guerra contra os sírios, Acabe estava quebrando definitivamente o acordo que ele tinha com Ben-Hadad, né, a aliança que ele tinha com Ben-Hadad, tá? De não guerrearem mais. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele certamente é o rei de Israel. Claro, deveria estar vestido, deveria estar no carro, né? Estava no carro de Acabe, estava, né, de certa forma, disfarçado quase que de Acabe, e aí o alvo havia sido encontrado. Se dirigiram para atacar, porém Josafá gritou. Olha só, o rei, né? O rei Josafá, rei de Judá,
certamente vendo o perigo mortal, gritou de terror. O texto da Septuaginta vai dizer que eles rodearam Josafá, e aí perceberam, né? Perceberam, ou seja, estavam muito próximos de Josafá, e perceberam então que não era Acabe, e sim Josafá, né? Certamente características físicas que eram peculiares de um e de outro, né? Já sabiam, já conheciam, os oficiais conheciam Acabe, né? Até por outros momentos, outras batalhas, tá? E aí perceberam que não era Acabe. E o texto vai dizer que quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. O alvo era Acabe, né? Não atacaram Josafá, até pensando que talvez, primeiramente, poderiam não ter conhecido Josafá, porque quem se relacionava com Ben-Hadad era o pai de Josafá, Asa. Talvez reconheceram, mas o alvo era como era Acabe, não queriam talvez tornar a situação pior. Então, o texto vai dizer, né, um homem entesou o arco e atirando ao acaso, né, no meio da batalha, né, no meio da guerra, flecha para um lado, flecha para um outro, né, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Tá? É bem provável que a questão da armadura e a questão do disfarce de Acabe era justamente o seu medo e receio em relação à profecia de Micaías. E aí o que ele faz? Ele tenta se disfarçar dizendo, bom, tem uma profecia contra mim, mas eu vou ser mais esperto, né? Vou deixar Josafá com um alvo nas costas e eu vou me disfarçar. Mas, né, isso só mostra que de um juízo divino ninguém escapa, né? O texto fala que a batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no em pé no seu carro de guerra. Perdão. Seguraram-no de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, mas à tarde ele morreu. É interessante aqui, Acabe deveria estar moribundo, né? Ferido, seguraram ele de pé para a batalha prosseguir, ou seja, para que talvez os sírios não vissem que o rei estava morto, no sentido de daqui a pouco e também para os homens, né? Para os homens de Israel continuarem na batalha, né? Era muito fácil. A partir do momento em que o seu rei está morto, os homens se espalham, né? O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Ou seja, a confirmação da morte de Acabe, tá? Ou seja, o pôr do sol, terminado o dia, terminou uma batalha frenética, né? Terminou uma guerra intensa, e aí há um grito de cessar o combate, né? E realmente o povo estava espalhado e a profecia de Micaías se cumprindo. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde sepultaram. Quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se naquelas águas. Ou seja, primeiro ponto, né?
a ideia do sangue ser lambido pelos cachorros, pelos cães, conforme a profecia de Micaías. E um outro ponto é interessante que ele vai dizer aqui, que as prostitutas se banhavam naquelas águas, ou seja, mostrando a desonra, né? A desonra para um rei que, né, de certa forma, foi um rei totalmente apóstata, assim como o seu pai Onri, né? E Acabe foi enterrado juntamente com o seu pai. Encerra da mesma forma, né, como todos os reis, quanto aos demais atos de Acabe e a tudo o que fez ao palácio de Marfim, que construiu e todas as cidades que edificou. Não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe morreu e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Tá? É legal que o texto chama atenção aqui, é o seguinte, né? O texto fala que ele construiu um palácio de marfim, né? Aqui no versículo de número 39, ou seja, e edificou outras cidades. Acabe foi uma espécie de Salomão, né? Na construção, fortificação de cidades, várias cidades. Então, é interessante que a própria Septuaginta vai chamar Acabe, né? Vai fazer referência das habilidades de Acabe como construtor, tá? E outros reis depois tentam se igualar a Acabe nessa questão da construção, né? O reinado e a morte de Josafá, texto paralelo de 2 Crônicas 20. Tá? Paralelo de 2 Crônicas 20. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho aqui. Vamos lá. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do reinado de Acabe. Tá? No 4º ano do reinado de Acabe. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Tá? Então, olha só, agora estamos falando do Reino do Sul novamente e desse parceiro de guerra de de Acabe. Só lembrando aqui, ó, período. Deixa eu achar aqui, tá? O período do reinado de Asa. Isso depois eu vou colocar para vocês lá uma tabela bem legal de todos os reis. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu devo ter anotado em algum lugar aqui, né? Acabe reinou de 872 a 850. Tá? Onri, reinado de Zinri, de Elá, Baasa, reino do norte, né? Asa, eu não me lembro de ter colocado, não tenho aqui, Asa, né? Mas Josafá deve ter reinado, se ele reinou, olha só, começou a reinar no 4º ano do reinado de Acabe. Vamos pegar aqui, então, o período de Acabe, tá? 4º ano do reinado de Acabe. Onde é que está? Eu passei antes, né? Vamos ver aqui. Um minutinho só. Acabe. Onde está? Aqui. 872 a 850, mais ou menos, tá? Então, provavelmente 868, tá? 868 foi o início do reinado de
868 a.C. Lembrando, né, gente, que são números, sempre números aproximados, tá? Então, Josafá deve ter reinado até 843 antes de Cristo, tá? 120 anos antes do cativeiro assírio, tá? Estamos falando do rei Josafá, reino do sul. O texto também nos revela que ele deve ter vivido por volta de 60 anos. Embora tenha morrido muito cedo, Josafá foi um dos 8 bons reis que Judá teve, tá? O texto vai dizer também que Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tá? Os lugares altos, porém, não foram destruídos. Nele o povo ainda oferecia sacrifício e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Ou seja, Josafá não foi capaz de limpar, assim como seu pai, de limpar os lugares altos, né? Que sempre estavam inclinados à idolatria, tá? Perdão. Sempre inclinados à idolatria. Os lugares altos sempre inclinados à idolatria. Mas o texto vai dizer que Josafá, de certa forma, embora tenha andado, né, andou nos caminhos do seu pai, ele vai dizer mais à frente, depois desse versículo, que ele antecipa, né? Ó, quanto aos demais atos de Josafá, ao poder que mostrou e como guerreou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? E aí tem um acréscimo, né? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Tá? Ou seja, temos aí um Josafá temente a Deus, né? Um Josafá que, embora não tenha livrado seu território dos lugares altos, ainda assim removeu os prostitutos cultuais que restavam, tá? Que ocupavam principalmente, né, com atos né, sexuais com os sacerdotes para obter dinheiro para os cultos e os templos pagãos. Então, Asa tinha começado essa reforma e Josafá concluiu, né, principalmente essa questão dos cultos a Vênus, Baal, Astarote, outros cultos cananeus e até mesmo possíveis prostitutos cultuais que, de certa forma, rondavam ali, né, o templo de Israel. Nessa época não havia rei em Edom, porém somente um governador. Josafá fez grandes navios para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Tá? É interessante porque a partir do verso 47 até o 51, parece que nós temos também um acréscimo editorial aqui, tá? Porque o texto já havia falado que os demais atos estavam registrados nos livros das histórias da história dos reis de Judá. E aí ele continua falando sobre a vida de Josafá, né? Talvez, né, texto de um outro cronista ou ainda, né, algum outro registro aí referente a alguns fatos. Tanto é que a Septuaginta, ela omite os versículos 47 até 50, tá? Tá? Então, não há menção desses versículos na Septuaginta. Então, pode ser que
tenha sido um acréscimo feito e não tem problema nenhum, né? Quem já estudou comigo sobre transmissão e tradução da Bíblia vai lembrar que esse é um dos motivos porque os livros possuem talvez mais de um autor, tá? O fato da Septuaginta omitir que talvez Josafá exercesse um governo sobre Edom, porque o texto vai dizer que Edom não tinha rei. Lembrando que Davi havia reduzido Edom à servidão. Tá? Então tudo indica que na época de Josafá isso continuou. Só que mais tarde, quando o filho de Josafá assumir o reino, aí os edomitas, né, de Edom, tá, se revoltam. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá, versículo 50, deixe que os meus servos naveguem com os seus, porém Josafá não quis. E aqui tem um acréscimo interessante, né? O filho de Acabe, né, que continua praticando as maldades do pai, tenta se aproximar do Reino do Norte. Então esses relatos paralelos aqui vão mostrar que realmente, tá, o rei Josafá não queria fazer aliança agora com o Reino do Norte. Então olha só, o 8º rei de Israel começou a reinar quando Josafá estava no seu 12º ano. Tá? E se nós voltarmos lá, nós vamos ver naquela tabelinha, né? Jeroboão 1, Nadab 2, Baasa 3, Elá 4, Zinri 5, Onri 6, Acabe 7, Acasias o 8º rei. Né? Então, Acasias foi o 8º rei, enquanto que Judá estava apenas no 4º rei, né? Roboão, Abias, Asa e Josafá. Então, quando Acasias começa a governar, Josafá já está no 12º ano do seu reinado. Josafá morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Tá? E o texto vai falar sobre o reinado de Acasias. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 17º ano. Aqui fala 17º ano, né? Há uma divergência no texto. Perdão, eu falei 12º antes. Não, tá certo, 17º. Me perdoe, apaguem ali. Perdão. Tava com o 12º na cabeça de outra coisa. 17º ano. Me perdoe, tá certo, o texto tá correto. Tá? 17º ano do governo de Josafá. Tá? Até pra gente chegar e ter essa cronologia mais correta aqui. Tá? Então, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou apenas 2 anos. Né? Também foi um reino muito curto. Por quê? Porque seguiu os passos do seu pai. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de seu pai, bem como nos caminhos de sua mãe. Acasias era filho de Jezabel, então não dá para se esperar, né, com um pai e uma mãe como esses, né, um milagre ser diferente deles, né? Ele leva Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou como seu pai havia feito antes dele, provocando o Senhor Deus Israel, a ira. Então, Acasias foi um mini Acabe, né? Continuou o coração, continuou o legado perverso do seu pai, né? Claro que Acabe se arrependeu. Lembram que
pelo arrependimento de Acabe, a sentença cairia sobre o filho, sobre Acasias, e não sobre o próprio Acabe, tá? Então, nós temos aqui um relato justamente daquilo que era o reinado de Acabe e depois, consequentemente, do seu filho. Ou seja, eles serviam a Baal, adoraram a Baal. Acabe fez da idolatria uma especialidade, assim como a sua mãe e como seu pai também ensinaram, né? Baal era o principal objeto de adoração no Reino do Norte. Certo, gente? Hoje vamos terminar antes de 2 horas, né? Apenas 2 capítulos, o capítulo de número 21 mais curto. Encerramos, então, mais um livro, né? De 1 Reis. Esse é o... Quem lembra? 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o 11º livro que nós encerramos, né? 11º livro. Vamos lá para o nosso plano. Colocando ele na tela aqui. Capítulos 21 e 22. 110 de 365. Né? Mais 11 dias, né? Final de abril, nós chegaremos aí a 1/3 do nosso plano de leitura concluído. 1/3, né? Dos 12 meses, 4 já foram, né? Concluiremos lá dia 30 de abril, e 30 de abril iniciaremos 1 Crônicas, né? 30 de abril iniciaremos 1 Crônicas. Ok? Deixa eu ver quem chegou aqui depois. Deixa eu ver se tem algum outro comentário. Que aula maravilhosa. Bênção, né? Que leitura intensa. Mais uma leitura edificante. 110 de 365. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de retornar aqui e comentar, né? Exatamente. Bem lembrado pela Neuzedir, né? Agora, virada de mesa, e de novo a gente intensifica as publicações aqui. Nós precisamos mandar um notebook para Angola. Né? Precisamos. Tá? Precisamos mandar um notebook para Angola com as 52 aulas do Teologia para Todos. Pastor Paulino aguarda, né, ansiosamente o Teologia para Todos para formar os seus obreiros lá. Nos ajude. Obrigado, Daniela. Mais uma etapa vencida. Bom dia, Deus abençoe a todos. Devemos temer a Deus e não desafiar o seu juízo. Devemos buscar a vontade de Deus e não seguir os conselhos dos ímpios. Verdade, né? Devemos ouvir a voz dos verdadeiros profetas de Deus e não desprezar a palavra. Certo, gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz que excede todo o entendimento. O dia hoje está cheio. Eu não sei se vou conseguir de novo fazer o café com palavra. E até porque, assim, a garganta tá, né? Tô aqui no limite, né? No limite nesses últimos dias aí, realmente, mas o plano de leitura eu não vou furar de forma alguma, né? Claro que vou tentar fazer o café com palavra durante o dia, vamos ver aí, mas de acordo com as possibilidades aqui também, certo? Mas aqui nosso compromisso, amanhã, mesmo sendo feriado, estaremos cedinho, né? 10 para 6, sexta-feira, 10 para 6, iniciando o livro de 2 Reis, tá? Leitura mais curta, mas a reflexão mais longa. Estamos tendo a oportunidade de dizimar todos os dias nossas primeiras horas. Verdade, é isso aí. 2 Reis será muitas emoções. Mais uma etapa vencida. Louvo a Deus pela sua família. Obrigado. Obrigado, Hermínia. Isso aí, Hermínia. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Não esqueçam de deixar o seu like. Não esqueçam de retornar aqui e deixar o seu comentário. Deus abençoe. Tchau, tchau.